pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. Esse mês de outubro nós vamos falar sobre saúde ocular. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, Edivaldo. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. O prazer é todo nosso. Dr. Carlos Eduardo Barbosa, ele é oftalmologista e hoje vai tirar várias dúvidas nossas. Como eu disse, seja bem-vindo novamente. Dr. Carlos, primeira consulta com oftalmo, quando deve ocorrer? Legal. Essa é uma ótima pergunta. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de achar que só precisa procurar o oftalmologista quando não está enxergando bem ou tem alguma queixa. E a verdade é que não é essa. Então, hoje a recomendação é que a primeira consulta de qualquer pessoa deve acontecer dentro do primeiro ano de vida. Isso, então, o bebê nasceu, no primeiro ano já é importante que ele passe pelo oftalmologista para avaliar fundo de olho, avaliar qualquer outra alteração nessa formação dos olhos. Sim. E depois disso, uma vez por ano é o recomendado, independente de você ter alguma queixa ou não. Tá. Eu quero que o senhor me fale dos cuidados que nós devemos ter com a saúde ocular na infância, né? Ambiente, a umidificação, como que a gente deve fazer essa higiene, porque eu acho que a saúde ocular, ela é negligenciada no país, né? Assim como a saúde bucal e tudo mais, talvez por falta de recursos, falta de conhecimento, mas eu quero que o senhor discorra sobre esse assunto. Legal. Então, uma coisa que é muito importante, os hábitos de vida, eles têm mudado ao longo do tempo, né? O que os nossos avós faziam, como eles viviam, é muito diferente do que eles vivem hoje. Então, uma das coisas que mudou bastante é principalmente o tempo de exposição em telas, né? As crianças, hoje em dia, elas ficam dentro de casa, o tempo inteiro olhando para a tela, perto. Isso daí acaba estimulando muito o surgimento de miopia, porque o olho ele acaba sofrendo algumas transformações. Então, para os pais que estão assistindo isso, é muito importante. Não precisa não deixar usar telas, mas é importante a gente ter moderação com isso. Então, usou um pouco, 30, 40 minutos vai fazer outra coisa que use a visão para longe. Além disso, os olhos de criança, eles sentem menos essa parte de ressecamento do que os olhos de pacientes adultos, né? A criança é um carro zero, então ele está tudo meio feito para funcionar bem. Mas toda vez que a gente, por exemplo, usa a tela, está no celular, a gente pisca menos, isso acaba ajudando no ressecamento dos olhos. Então, mais uma vez, usou tela, para um pouco, descansa a vista, olha um pouco para longe. Isso é importante também ao longo do dia a dia. Além disso, ter uma boa alimentação também faz diferença para a saúde dos olhos. Então, os alimentos, eles têm alguns nutrientes que são importantes também para a nossa visão. A gente não pode esquecer de falar sobre isso. Certo. Como lubrificar adequadamente os olhos? Que eu acho que também é outra dúvida, né? O pessoal compra aquele sorinho, coloca lá na geladeira. Acredito eu que não seja adequado, mas deve ter coisas muito melhores e mais adequadas que a gente deve utilizar. Sim, sem dúvida. Então, assim, primeira coisa, é importante saber que colírio é remédio, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, eu vou lá na farmácia, escolho um colírio aleatório e usa achando que não tem nenhum efeito colateral. Vários colírios, eles têm absorção no corpo inteiro, podem influenciar em batimento cardíaco, um monte de coisa. Então, a primeira coisa que é importante, a lubrificação dos olhos, a lágrima, ela tem esse papel, que é fundamental, mas ela não é só o colírio que influencia. Então, a gente precisaria separar em dois tipos, né? A produção da nossa lágrima e a qualidade da nossa lágrima. Para a gente ter uma lágrima de qualidade, é importante ter uma boa alimentação, é importante você estar bem hidratado, é importante ter higiene da pálpebra diariamente, tudo isso daí influencia para você produzir uma lágrima de qualidade. O soro fisiológico que você falou, ele realmente não é muito recomendado, porque ele tem sódio, isso daí acaba irritando o olho, e além do que ele evapora muito rápido. Então, quando a gente precisa utilizar, hoje em dia já existem muitas lágrimas artificiais que têm uma composição muito parecida com a nossa lágrima, dura mais tempo, estabiliza o filme lacrimal, isso sim é o mais indicado. Entendi. Sempre com a prescrição do oftalmologista. Sempre. Exato. De quanto em quanto tempo uma pessoa que tem uma saúde ocular boa deve frequentar o seu consultório? Pelo menos uma vez por ano. Uma vez ao ano. Eu costumo dizer para os meus pacientes que cada consulta dele é a oportunidade que a gente tem, eventualmente, de diagnosticar alguma doença que ele pode estar desenvolvendo e ele ainda não sabe. Muitas doenças nos olhos, elas são silenciosas no começo. E aí, às vezes, o paciente pode ter alguma coisa mais séria que ele não está percebendo nada. E aí, quando ele percebe, talvez a gente vai chegar atrasado. Então, uma vez por ano é o recomendado. E, de acordo com o que é encontrado nas consultas, em alguns casos a gente encurta esse tempo, de acordo com o que a gente acha. Os sinais vitais ou o controle glicêmico, até que ponto interferem na saúde ocular? Super importante. Então, a gente costuma dizer que o olho,
ele repercute muitas doenças, né? E a gente tem muita sorte que talvez seja o único órgão que a gente consegue examinar sem precisar abrir. Então, por exemplo, quando a gente faz o exame do fundo do olho, eu consigo ver como que estão as veias, as artérias, a circulação dentro do olho. E várias doenças, por exemplo, o diabetes, como você citou. A gente sabe que o diabetes é uma doença que afeta várias partes do corpo e o olho também não escapa disso. Então, ela pode causar sangramentos, causar alterações de grau, alteração na visão, levando, em alguns casos, até uma cegueira irreversível, por exemplo. O uso de antihipertensivos de forma adequada auxilia para que essa pessoa não tenha problemas como outras patologias oculares? Sim, é importante também. Então, dentro do nosso olho, a gente tem várias veias e artérias. E a hipertensão é uma doença vascular, ela comete toda essa parte. E, além do que, ela é um fator de risco para muitas doenças oftalmológicas, como derrames que acontecem dentro dos olhos, alterações na retina por causa disso. Então, o controle de qualquer doença sistêmica é fundamental, não só para essa doença, mas como para a saúde dos olhos também. Certo. Dr. Carlos, eu comecei já jogando patologias e a parte clínica, que eram dúvidas que tinha lógica de clientes e tudo mais. Mas por que oftalmologia? Legal. Oftalmologia, desde criança, ela já fazia parte, assim, do meu desejo. Então, meus pais tinham ótica e eu cresci meio que dentro dessa área. Quando era criança, ficava dentro da loja, achava o máximo quando chegava uma receita. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu já entrei na faculdade pensando em oftalmologia. Durante a graduação, a gente acaba não tendo muito contato com a oftalmologia, né? Em nenhuma universidade você passa muito tempo e poucas pessoas fazem oftalmologia até, porque o contato é menor. Mas desde o início eu queria, e quando rodei no bloco de oftalmo, eu realmente vi que era isso que eu queria para o resto da vida. E hoje eu sou muito realizado com isso. Que bom, obrigado por ter compartilhado. Legal. Miopia, o que é miopia? Ótimo. Então, quando a gente fala em erros refrativos, a gente pode falar basicamente de 3 coisas. Uma delas é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, que são o grau do óculos que o paciente precisa usar. A miopia, ela é um defeito que a imagem que chega para o nosso olho, ela acaba se formando antes de atingir a retina. E com isso a gente não enxerga para longe. Né? Hoje em dia é dos grandes erros refrativos. A maioria das pessoas que usam óculos são míopes, influenciadas também pelas medidas comportamentais que a gente está vendo. Então, na época da pandemia, que todo mundo ficou muito preso dentro de casa, não saía, tela, internet o tempo inteiro, teve um aumento significativo do número de míopes, justamente por causa dessa exposição prolongada às telas. Entendi. E quais são as duas outras patologias? A outra é a hipermetropia, Que é exatamente o oposto. Então, dentro do olho, a imagem, em vez de se formar na parte da retina, ela se forma atrás. E, normalmente, os pacientes com hipermetropia, eles têm uma dificuldade maior na visão de perto. Tá. E o astigmatismo, que distorce um pouco as imagens. Em vez de formar uma imagem única, ele forma várias imagens e a gente vê basicamente um sombreado, como se fosse uma distorção. São patologias adquiridas ou de uma predisposição? Normalmente, elas aparecem ao longo da vida. Algumas crianças já podem nascer com isso, e aí entra um pouco de história familiar, né, composição genética, mas a enorme maioria dos pacientes, eles adquirem isso ao longo da vida. Entendi. O uso de óculos, quando negligenciado, ele pode acabar desenvolvendo um agravamento da patologia, ou ele é mito, ou ele é um corretivo somente naquele momento? Ótima pergunta. Então, depende um pouquinho da idade. Quando a gente está falando em crianças, o desenvolvimento da nossa visão, ele acontece até os 7 anos de idade. Então, o que isso quer dizer? Se por algum motivo o olho não for estimulado adequadamente até essa idade, depois disso a gente não consegue mais corrigir. Então, pega um exemplo, uma criança que enxerga muito bem de um olho, mas o outro olho ela não enxerga. E aí, se a gente não detecta, não trata, às vezes com tampão ou oclusão, esse olho vai ficar um olho mais fraco para sempre. Então, nesse caso, o óculos, por exemplo, se for para corrigir grau, ele faz uma diferença muito grande nessa parte. A partir daí, existe um outro grande mito, que é os pacientes falam assim, se você não usar o óculos direito, seu grau vai aumentar. As mães adoram falar isso para os filhos, e isso não é verdade. Então, o óculos, ele tem o objetivo de fazer você enxergar no momento que você está com ele. A partir do momento que você tira ele, o efeito dele acabou instantaneamente. Ele não é um medicamento que você fala, toma isso, usa ele 8 horas por dia e... Ele não é depois... um tratamento, ele é um dispositivo. Exatamente. Que ele funciona igual eu costumo dizer que é igual uma muleta para o paciente estar com o pé quebrado. Ela te ajuda ali, a hora que você para de usar, ele para o efeito.
Tá. O que é o óculos multifocal? Porque as óticas querem vender, às vezes é prescrito, mas nem sempre o paciente tem essa adaptação. Exato. Então, quando a gente precisa usar óculos, a gente pode precisar de óculos só para longe, para perto. E aí, os pacientes eles têm a opção de ter o óculos multifocal, que é ter dentro de um único óculos o grau para longe, meia distância e perto. Para que ele não precise ficar tirando o óculos, né? Imagina, você tem 2 óculos. Eu tô conversando com você, eu tô usando o óculos para longe. Chega uma mensagem no meu celular, eu preciso ver, eu tenho que tirar um óculos, colocar outro óculos. Isso acaba sendo muito desconfortável no dia a dia para o paciente, porque ele vai fazer isso várias vezes. Então, o multifocal ele serve para isso. Existe também um grande medo dos pacientes que vão começar a usar multifocal, porque todo mundo conhece alguém que já tentou usar multifocal, não consegui me adaptar, o chão sobe, é estranho, e aí as pessoas fazem um pesadelo com óculos. E hoje em dia, com a tecnologia que existe, é bem difícil os pacientes não conseguirem se adaptar, leva um período, mas depois se adapta e fica bem, e aí ele acaba tendo uma boa visão nítida para todas as distâncias com óculos apenas. Tá. A gente vê no comércio popular a venda de óculos de forma indiscriminada, né? A pessoa vai lá, testa e parece que está mais na questão estética do que na questão de funcionalidade. Qual que é a recomendação como oftalmologista que você dá sobre isso? Então, assim, isso é muito ruim e isso acaba sendo bem prejudicial para a saúde. Se a gente falar primeiro sobre óculos de sol, que talvez seja o que as pessoas mais fazem, de pegar isso na barraquinha e tal. Qual é o grande problema? Primeiro que essas lentes, muitas vezes elas não têm uma procedência, você não sabe a qualidade dessa lente, e toda vez que a gente coloca uma lente escura no nosso olho, chega menos luz para o olho, a pupila naturalmente ela se abre um pouco. E aí todo óculos de sol de qualidade, ele tem o filtro ultravioleta, para que essa radiação que chegue no nosso olho seja filtrada, né? Se você pensa assim, se você pega um óculos que tem a luz escura, só que ele não tem esse filtro, a pupila vai abrir e aí toda essa radiação vai chegar dentro do seu olho. Então, ou seja, é pior você usar um óculos sem filtro do que não usar nada, né? Exatamente o contrário. E hoje em dia já existem óculos prontos que você compra na farmácia com grau também. Daí o paciente vai lá, simplesmente ele faz o teste dele. Esse aqui não, tá ruim, tira, coloca de novo. Que também não é adequado, porque muitas vezes ele tem um grau diferente de um olho para o outro, não leva em consideração o centro da pupila. E além disso, ele não foi examinado, né? Sim. Então, isso acaba sendo prejudicial para ele em todos os sentidos. O armazenamento adequado de colírios, quanto prescrito, como que deve ser feito desta forma? Porque às vezes, por falta de informação, as pessoas simplesmente pingam e fecham e colocam do lado da cabeceira. Deve ser mantido sob refrigeração, num local mais adequado? Como que deve ser? Tá. Depende um pouco. Existem alguns colírios que eles precisam obrigatoriamente ficar refrigerados, né? Isso é explicado no rótulo, principalmente colírios para glaucoma, para controlar a pressão dos olhos. Uma coisa que os pacientes às vezes fazem é abrem o colírio, usam alguns dias e acham que o colírio dura eternamente. E depois de aberto, cada colírio também pode ter um prazo de validade diferente, porque corre o risco dele se contaminar, influenciar em relação a isso daí. Outra coisa que os pacientes costumam fazer, na hora de pingar o colírio, às vezes eles relam a ponta do colírio nos cílios, que é cheio de bactéria e acaba contaminando também. Pacientes gostam muito de guardar colírio dentro do banheiro, que não é o lugar mais adequado por bactérias, higienes e tudo mais. Então, normalmente, guardar o colírio em local fresco, longe de sol e ficar atento com a data de validade e principalmente quando você abriu. Às vezes é legal você escrever nele, eu abri tal data, para saber que depois de tanto tempo, isso vem em bula de cada colírio, após aberto dura 30 dias, ou após aberto dura 2 meses, para que essa não fique com uma substância contaminada dentro do colírio. Sim. É natural que hoje em dia nós tenhamos mais de um idoso na casa. E alguns usam colírio, né? E eu já vi casos, lógico que aí cabe a gente orientar, onde eles compartilham o mesmo colírio, né? Tudo bem que às vezes a prescrição é a mesma, mas um usa o colírio do outro para poder não abrir outro frasco e tudo mais. Por favor, ressaltem sobre isso. Exatamente. Isso também não é o recomendado. Primeiro que assim, se ainda a prescrição for a mesma, às vezes eles acontecem de usar colírios que não é o mesmo. É o colírio branco. E aí todos os colírios têm a tampa branca e tudo mais. E o grande problema é que você pode eventualmente transmitir alguma dor. Imagina que você está com uma conjuntivite começando e aí você vai lá e pinga o colírio. Daí você contamina a ponta do colírio. Outra pessoa vai usar, você pode transmitir. A mesma coisa com maquiagem. Mulher às vezes acaba dividindo rímel, lápis, que também pode transmitir algumas doenças contagiosas dos olhos. Então, o ideal é que cada paciente tenha o seu. Independente de ser a mesma
substância, cada um usa o seu e aí fica mais protegido. Sim. A questão do óculos, quando prescrito, tem questão de durabilidade? Qual é a validade desta lente? A verdade é que não existe uma resposta concreta para isso daí. Isso varia um pouco de cada pessoa. Então, existem pessoas que ao longo de um ano o grau muda, e aí o óculos para de ter essa serventia, porque já teve mudança no grau. Mas depois de uma certa idade, existem alguns pacientes que o grau ele permanece estável. Então, existem pacientes que usam o mesmo óculos mais de 1, 2 anos, porque não tem mudanças. Mas existem pacientes que às vezes a cada 3, 4 meses precisam trocar de óculos porque teve mudança. Certo. Fotossensibilidade, Dr. Carlos. Às vezes a questão de iluminação e tudo mais realmente interfere na visibilidade? Pode ser prejudicial ou é algo que o próprio olho consegue se adaptar ao momento? Isso é uma queixa relativamente comum também. Os pacientes, hoje em dia, eles sentem muito mais isso. Cada paciente tem uma intensidade diferente. É muito mais comum em pacientes com olho claro, por exemplo, ter essa sensibilidade na luz. E essa é uma das queixas que às vezes é até mais difícil da gente tratar, porque não existe um tratamento específico, use esse colírio que vai melhorar a sua fotossensibilidade. Então, é sempre um tratamento meio conjunto, usar lente antirreflexo no óculos, às vezes a gente usa colírios lubrificantes para ajudar e ir acompanhando ao longo do tempo. Isso é muito mais desconfortável do paciente do que necessariamente trazer problemas ao longo do tempo por causa dessa fotossensibilidade. Perfeito. Dr. Carlos, eu vou chamar agora no caso, o nosso comercial e voltamos já. Legal. Tá bom? Até já. Olá! O creme Geriaderm AGE é o segredo para uma pele radiante e rejuvenescida. Você sabe o porquê? Especialmente desenvolvido para atender às necessidades da pele madura. O creme Geriaderm AGE vai além da hidratação tradicional. Com uma combinação poderosa de hidratantes e nutrientes, o creme Geriaderm AGE, ele penetra profundamente para nutrir a pele de dentro para fora, reduzindo a aparência de linhas finas e rugas. Sua fórmula avançada ainda ajuda a fortalecer a estrutura da pele, promovendo elasticidade e firmeza. Dê adeus à pele seca e à pele sem vida. E dê as boas-vindas a uma pele visivelmente mais jovem e mais saudável. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma em uma farmácia mais perto de você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Olá pessoal, estamos de volta com o Dr. Carlos Eduardo Barbosa, oftalmologista. Doutor, para finalizar, dicas para a manutenção da saúde do olho. Excelente. Essa é uma pergunta muito legal. As pessoas gostam de dicas, né? Sim. E como um todo, como a saúde como um todo, né? A gente precisa sempre dividir em algumas coisas. A primeira delas, ter uma boa alimentação. Para o olho também pode parecer bobagem, né? Falar assim, essa alimentação, o que ela influencia? Mas é importante. E aqui, como dica, alimentos amarelados e folhas verdes escuras. Tem algumas vitaminas, alguns nutrientes que são importantes para as células dos olhos e acaba ajudando. Então não é mito, como a cenoura que é bom pro olho. Ela ajuda. Claro que ela não vai tratar doença, mas Sim. é legal. E assim, ninguém precisa morrer de comer 10 cenouras por dia. Não é esse o objetivo, não é para fazer uma hipervitaminose, mas ter isso dentro da alimentação. Outra coisa que é muito importante hoje em dia em relação a quem passa muito tempo em tela, no computador, hoje quase todo mundo trabalha com isso, fazer pequenos intervalos. Toda vez que a gente está olhando para perto, o músculo do nosso olho ele está contraído, ele está forçando. É igual se a gente estivesse segurando uma caixa pesada. Então, existe uma regrinha básica que chama 20-20. Então, a cada 20 minutos que você estiver na frente de alguma tela, para um pouquinho, pisca voluntariamente mesmo o olho e olha o mais distante que você conseguir por 20 segundos. Isso ajuda a musculatura do seu olho a descansar. E a terceira dica importante é usar óculos de sol. Hoje em dia não é só mais por estética, né? Muita gente ainda acha que óculos é só, que legal, vou colocar, mas não. A proteção para a radiação ultravioleta é importante e o mais legal é que você precisa usar até em dias que não está ensolarado. Então, dias nublado, por exemplo. Você acha, não precisa. Se você pegar no seu celular, você vai ver que a radiação ela está aparecendo ali. Então, é recomendado que saiu de casa, está em ambientes abertos, você use o óculos de sol. Isso vai ajudar a você prevenir algumas doenças que são causadas pela radiação ultravioleta. Perfeito, Dr. Carlos. Para te achar, como que fazemos? Legal. Então, quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, Dr. Carlos Eduardo Barbosa.
A gente tem a clínica em Campo Limpo também, em foco oftalmologia. Sim. Precisando, vai ser sempre um... Seu arroba vai aparecer aqui na tela e o telefone Legal. da clínica também. Bacana. Dr. Carlos, muito obrigado por ter vindo, Obrigado, foi um contribuído prazer. com todo esse conhecimento de saúde ocular. Legal, foi um prazer. Até a próxima. Até. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou lá no meu Instagram, @edvaldo.toledo, e aguardo você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.